A história se passa em um mundo que está lutando contra uma epidemia única e aterrorizante. Essa epidemia tem desconcentrado cientistas e especialistas por mais de 8 anos. Ela é propagada através da linguagem e da fala, tornando a comunicação muito perigosa. O principal sintoma da doença começa com febre alta, eventualmente levando os afetados a falar incoerentemente, mergulhando na loucura. Como precaução, as pessoas passaram a usar fones de ouvido constantemente, já que a doença pode ser transmitida ao escutar o discurso dos infectados. Aqueles afetados pela doença, conhecidos como jabbers, são rapidamente postos em quarentenas e separados à força de suas famílias, causando revolta e angústia pública. A história apresenta o Murray, um linguista cuja vida foi profundamente alterada pela pandemia. Isolado e solitário, ele vive com a sua mãe em um apartamento, com a sua vida reduzida a uma série de rotinas cautelosas. Todos os dias, o Murray verifica meticulosamente a sua temperatura, um ritual que destaca o medo constante da infecção. Durante um dia, a atenção do Murray é atraída para Sue, uma jovem mulher imersa em um livro em um ponto de ônibus. O tempo parece parar enquanto Murray é cativado por sua presença. No entanto, o momento é quebrado quando ela percebe o seu olhar prolongado. Ao perceber isso, o Murray grita desajeitadamente que nenhum ônibus estava vindo e parte rapidamente. A narrativa continua quando, apesar da sua relutância, o Murray deixa sua casa para comprar sabão para sua mãe. No supermercado, ele encontra uma velha que, de repente, se vira e fala incoerentemente. Sinal claro de ser um jabber. Um alarme é acionado anunciando a presença de um falante incoerente e instantaneamente as pessoas evacuam o local todo. No caos que se segue, todos fogem, exceto a velha e um menino que é deixado para trás sem fones de ouvido. O Murray testemunha a mãe do menino chorando do lado de fora. Então, impulsionado por um senso de responsabilidade, o Murray corajosamente retorna ao supermercado, dá o seu fone de ouvido ao menino e escapa por pouco. Surpreendentemente, o Murray consegue evitar de contrair a epidemia, apesar do seu encontro próximo com a jabber. Ele experimenta uma febre alta, mas eventualmente se recupera e retorna para casa ileso, com o sabão em mãos. Enquanto isso, o Anton, um oficial de alto escalão, estava desesperado buscando uma solução para a pandemia. Ele enfrenta um contratempo ao descobrir que até mesmo crianças pequenas são suscetíveis à doença. No entanto, seu interesse é despertado quando ele escuta falar do incidente do Murray no supermercado. Intrigado pela possibilidade do Murray possa ser imune, o Anton mergulha nas imagens de vigilância para saber mais. Ele observa o Murray desmoronando no supermercado, mas depois continua como se não tivesse sido afetado, o que aprofunda a confusão e a curiosidade do Anton. Em outra parte da cidade, o Murray visita a casa do amigo da mãe, respondendo a um chamado desesperado por ajuda. O filho do amigo, Aerith, estava exibindo sintomas da doença, falando de uma forma desconectada. O Aerith, ainda mantendo a esperança, implora ao Murray que encontre uma cura, acreditando nas habilidades únicas do Murray. Ele até sugere colaborar com um amigo do Murray, o Oscar, mas o Murray informa que o Oscar faleceu. O Aerith, que estava muito cético sobre a morte do Oscar, devido à falta de um funeral adequado e à ausência do seu corpo, planeja se encontrar com a Howe, um empresário conhecido por comercializar informações. O Aerith espera que o Arrow possa esclarecer se o Oscar estava realmente vivo ou morto e ajudar em busca por uma cura. Enquanto isso, o Anton mergulha profundamente na investigação do misterioso caso do fone de ouvido deixado com uma criança no supermercado. Ele descobre que o fone de ouvido pertence ao Murray, um linguista que estava trabalhando no caso da pandemia, mas desapareceu após um incêndio desastroso que tirou a vida da sua equipe. Intrigado, o Anton intensifica sua investigação. Se aprofundando ainda mais, ele descobre registros do Murray visitando a sala de emergência com febre severa mais de 12 vezes. Usando imagens de vídeo do supermercado, juntamente com um detector de temperatura, o Anton confirma as suspeitas. O Murray é imune à pandemia. Ele deduz isso pelo fato do Murray ter ultrapassado o limite crítico de 4 encontros com alta febre. Uma descoberta significativa dada a 12 instâncias do Murray. Enquanto isso, impulsionado pela crença do Aerith na sobrevivência do Oscar, o Murray decide investigar mais a fundo. Ele encontra um empresário que lhe oferece acesso aos recursos da AI, permitindo ele reunir informações de forma independente e economizar custos. Com uma nova determinação, o Murray se infiltra corajosamente na sede da AI e navega até o centro de informações no andar de baixo.
Lá o Murray procura pelo nome Oscar e inicialmente fica desanimado ao encontrar registros indicando a sua morte. Ele clica na imagem da autópsia esperando o pior, mas se surpreende ao ver um rosto queimado e irreconhecível, sem tatuagem identificável no pulso. A ausência de uma tatuagem que o Murray sabe que o seu amigo tinha reacende a sua esperança de que o Oscar possa estar vivo. Antes de sair da sala de informações, o Murray impulsivamente procura o seu próprio nome no banco de dados. Para o seu choque e consternação, ele descobre imagens de vídeo de si mesmo no incidente do supermercado. Percebendo o perigo potencial dessa descoberta, o Murray sai apressadamente da sala. Incapaz de excluir o registro, sua fuga é preenchida com a ansiedade e a urgência, sabendo que sua presença no banco de dados da AI poderia ter consequências imprevisíveis e perigosas. Pouco depois, o Anton, alimentado por sua descoberta significativa sobre a imunidade do Murray à pandemia, se aproxima ansiosamente do seu superior para compartilhar as suas descobertas. No entanto, sua empolgação rapidamente se transforma em frustração quando seu superior rejeita suas informações, advertindo ele contra a propagação de rumores não verificados. Frustrado com essa resposta e determinado a que a investigação do Anton, decide seguir em frente e assumir o controle da situação. Ele obtém o endereço do Murray e da casa da sua mãe. Usando um nome falso, ele parte com a sua equipe para capturar o Murray. Ao chegar ao seu destino, encontra a mãe do Murray atentada à porta, erroneamente assumindo que pode ser seu filho. No entanto, as forças da AI invadem rapidamente a casa, espalhando-se por toda a casa e o prédio de apartamentos, posicionando-se estrategicamente, aguardando o retorno do Murray para acionar a armadilha, sem serem notados pelos agentes da AI. Sem que os agentes percebam, a mãe do Murray subitamente coloca um sinal pré-acordado na janela, um método discreto de comunicação entre ela e seu filho. Em seguida, calmamente acende um cigarro e se senta, mantendo uma expressão de compostura apesar da situação tensa. Enquanto isso, o Murray, que estava esperando outro vislumbre da bela garota que vira no ponto de ônibus, retorna para casa. Ao se aproximar do seu apartamento, ele nota o sinal da sua mãe. Percebendo o perigo iminente, ele hesita na entrada. Dentro, o Anton e sua equipe aguardam ansiosamente a chegada do Murray, prontos para executar seus planos bem elaborados. Em um momento de conflito interno, o Murray lida com a decisão de entrar no apartamento. Seus pensamentos se voltam para a bela garota, e ele percebe que, se entrar na armadilha, talvez nunca mais a veja. Esse pensamento se torna um ponto de virada, e em decisão rápida, o Murray escolhe fugir na direção oposta, pro desespero do Anton. Sua partida abrupta pega o Anton e sua equipe de surpresa, e eles o perdem de vista em questão de segundos. De volta à casa do Murray, o Anton aproveita a oportunidade para recolher os pertences do Murray para a investigação mais aprofundada, esperando obter mais insights sobre a situação única do Murray. Na manhã seguinte, quando Murray parte em busca do Oscar, ele é detido pelas forças da AI, que exigem ver a sua identidade. Em um momento tenso, enquanto Murray nervosamente alcança sua identificação, uma bomba explode repentinamente nas proximidades, fazendo com que as forças da AI se dispersem, deixando Murray sem vigilância. Aproveitando o momento, o Murray se dirige até um local onde ele acredita que ele possa encontrar o Oscar. No entanto, suas esperanças são frustradas quando ele descobre que o Oscar não estava lá. Conversando com um homem responsável pela distintiva tatuagem do Oscar, o Murray descobre que, desde a morte do Oscar, outras pessoas têm imitado a tatuagem, diminuindo sua chance de encontrar o Oscar. Enquanto isso, o Anton revisa meticulosamente as gravações durante a noite e encontra uma gravação do Murray afirmando que ele é incapaz de falar incoerentemente, mesmo que queira. Essa revelação leva o Anton a correr para compartilhar suas descobertas com um colega. No entanto, ao chegar, o Anton é informado que o seu chefe, Phil, estava esperando por ele em uma reunião confraternacional. O Phil o instrui severamente a se retirar do caso. Durante esse tempo, o Murray encontra conforto em uma casa com um velho que lhe oferece uma bebida. Enquanto compartilham esse momento, o velho tenta aliviar a culpa do Murray pela trágica morte da sua esposa, que ocorreu depois que ela foi afetada pela pandemia. Ele assegura que o Murray não teve culpa com isso. O Murray escuta em silêncio, eventualmente compartilhando seus planos para se aventurar na Zona 6 em busca do Oscar. Logo, o Murray busca a ajuda do Arrow, e esse cara é conhecido por estar disposto a fazer qualquer coisa por dinheiro. O Murray precisa dele para criar uma identidade falsa. Eles combinam de se encontrar no dia seguinte, pois o Murray visita a sede da AI, onde expressa sua determinação em encontrar o Oscar, e a meta compartilhada de descobrir uma cura para a pandemia.
Antes de partir, a avó do Arrow generosamente dá ao Murray algum dinheiro, enquanto sua mãe, sem ter dinheiro, lhe dá o seu colar como um sinal de apoio. No entanto, seus movimentos não passam despercebidos. Um dos homens do Anton vê o Murray e prontamente informa o Anton que instrui a sua equipe de segui-lo discretamente. No dia seguinte, o Murray encontra o Arrow conforme o planejado para pegar a sua falsa identidade. Logo após completarem a transação, o Arrow recebe um alerta de que as forças da AI estão logo se aproximando da sua localização. Em uma fuga frenética, eles escapam com sucesso, evitando Anton e a sua equipe, que posteriormente procuram o depósito em vão. Com sua nova identidade e falsas em mãos, o Murray se dirige à estação de metrô, com destino à Zona 6. Menos monitorada, ele passa suavemente pelo primeiro posto de segurança usando a identidade falsa. No entanto, seu senso de segurança é efêmero, pois uma segurança fica suspeita ao reconhecer o seu rosto, porque o Murray estava em alguns cartazes de procurado no metrô. Em uma reviravolta coincidente, Sue, a quem o Murray ansiava ver novamente, aparece de repente na frente dele. Para sua surpresa e deleite, ela o beija ali mesmo na estação de metrô, criando um momento de confusão para a segurança que o persegue. Esse encontro inesperado deixa o Murray extasiado e eles continuam sua jornada no metrô, embarcando em um caminho cheio de incertezas, mas unidos em sua conexão inesperada. O Murray e Sue, depois de deixarem o ponto de ônibus, navegam entre pessoas e áreas ameaçadoras até encontrarem um terraço isolado onde podem conversar de uma forma privada. No terraço, o Murray, preocupado com a sua busca pelo Oscar, estava prestes a sair, quando a Sue insiste para ele ficar para uma refeição. Durante a conversa, ele descobre o nome dela e expressa gratidão por sua ajuda anterior. A Sue revela suas verdadeiras intenções. Ela estava seguindo Murray propositalmente, esperando recrutá-lo para sua equipe, a P1, dedicada a encontrar uma cura para a pandemia. Surpreso por essa revelação, o Murray sai abruptamente, não permitindo que ela termine de explicar. Mais tarde, o Murray retorna à casa que compartilha com a sua esposa, inundando de lembranças enquanto vagueia por cada quarto. Naquela noite, ele sonha consigo mesmo dividindo entre sua esposa e Sue, simbolizando seu conflito interno. Na manhã seguinte, a busca do Murray pelo Oscar toma um rumo inesperado quando ele é sequestrado por indivíduos mascarados que questionam sua identidade e a ligação com a AI. Nesse momento crítico, a Sue intervém, assegurando a eles que o Murray não estava com a AI e estava em uma missão pessoal. O Murray os convence das suas intenções e concordam em compartilhar informações caso cruzem em caminho com Oscar. Em seguida, a Sue leva o Murray para um estúdio onde trabalha e, após se desculpar pelo mal-entendido anterior, ela abre um podcast e na transmissão ela discute as práticas cruéis da AI, relacionadas com a morte injusta do seu namorado, e conclui enfatizando a importância de encontrar uma cura para encerrar a crise. Enquanto isso, o Anton se retira para sua casa, onde sua esposa e filho estão em quarentena no porão devido à pandemia. Lá o Anton senta e estava sendo observado. Ao investigar, não encontrando ninguém, sem saber que o agente de confiança do Phil o observa secretamente de um local escondido. Em outro lugar, a jornada do Murray e Sue pelas ruas afetadas pela pandemia da cidade continuam. Ao caminhar pelo centro da cidade, o Murray demonstra sua resistência incomum à pandemia ao remover brevemente o seu fone de ouvido perto dos jabbers, mostrando como seu crânio aquece sem experimentar os sintomas usuais. Essa habilidade única intriga Sue, que vê potencial na imunidade do Murray. Naquela noite, o Murray fica no estúdio da Sue e ao acordar na manhã seguinte, ele se encontra cercado pela equipe que a Sue mencionou. Os membros da equipe se apresentam e pedem assistência do Murray. Inicialmente hesitando, o Murray se aquece à ideia de que a Sue garante que se ele se juntar à equipe, poderia ajudar a encontrar o Oscar. Como parte da busca contínua pelo Oscar, o Murray e a Sue se deparam com o hotel exibindo o símbolo que o Murray associa ao Oscar. Eles decidem investigar, entrando no hotel e buscando uma audiência com o chefe do hotel. No entanto, seu encontro rapidamente se torna perigoso. Em um momento de pensamento rápido, o Murray utiliza sua experiência passada e conhecimento na gravação de vozes para oferecer ao chefe uma fita rara. Essa jogada impressiona o chefe, dissipando a tensão e lhes concedendo a chance de sentar e conversar. À medida que Murray e Sue estão prestes a explicar sua busca pelo Oscar, sua conversa é interrompida por uma mulher entrando na sala para entregar um item e receber seu pagamento.
Depois que ela sai, o chefe os encoraja a continuar. O Murray e Sue revelam sua busca pela pessoa associada ao símbolo que eles possuem. Para surpresa deles, o chefe informa que a mulher que acabou de sair é a pessoa que trouxe o símbolo para o hotel. Agindo rapidamente, o Murray e Sue correm atrás da mulher para tentar pegar ela, mas é tarde demais. Ela parte dirigindo, mostrando nenhum interesse em se envolver com eles. Essa oportunidade perdida deixa o Murray e Sue com mais perguntas do que respostas, enquanto continuam sua jornada em um mundo incerto e totalmente perigoso.